Pois bem, amigos, o programa Bíblia Fácil tem ao longo dessas semanas apresentado lindas histórias, lindos testemunhos do poder que Deus tem em atuar na vida das pessoas, no poder que a Bíblia tem de transformar a vida das pessoas. E nós já presenciamos vários milagres e hoje ouviremos mais um lindo testemunho. A nossa convidada hoje é a Darleide Alves. Olá. Seja bem-vindo, viu, Darleide? Obrigada, muito bom estar aqui, um prazer, de verdade. Um pouquinho mais difícil agora na condição de ser entrevistada por você. É verdade, você sempre do outro lado, né, entrevistando há tanto tempo e hoje você está aqui para participar como a entrevistada. Darleide, nós sabemos que você tem uma linda história, né, e trouxemos você aqui para compartilhar um pouquinho dessa história. Primeiro fala do seu esposo, que está conosco hoje também, né? Meu marido está me acompanhando, o J. Washington, aqui nos bastidores hoje, mas cuidando de mim ali no cantinho. Tá certo. Casados há 19 anos, completamos agora nesse 2012, 19 anos de casados já. 19, apesar desse rostinho tão jovem. É, né? 19 anos, que bom. Você é originária de que estado? Eu sou do Ceará, cresci numa cidade chamada Juazeiro do Norte. Pedacinho da minha infância, numa outra chamada Aurora, mas pouca coisa. E depois me transferi para Juazeiro do Norte, a conhecida terra do Padim Cisso. Ok. Na sua infância, qual era a sua linha religiosa? Eu era católica, gostava muito de ir às missas, de acompanhar todo aquele rito católico, desde pequena, sendo levada pela minha mãe, minha família católica, que é bem tradicional naquele lugar. Ok. Fale para nós de uma coisa que você se lembra com muito carinho da sua infância. Da minha infância, nesse contexto de fé, além de eu ter vivido uma infância muito gostosa, muito livre, num ambiente de fazenda, de muito verde, subir em árvore, descer de árvore, correr atrás de bichinhos, andar a cavalo, essa coisa que hoje nossos filhos não lidam tão bem. Eles ainda já estão achando que leite vem realmente da caixinha e só. Mas das minhas lembranças, linkando com a sua pergunta anterior, eu sempre me encontrei sendo uma criança já muito ligada à fé. Por exemplo, eu tinha algum medo de olhar pela janela, enquanto eu morava na fazenda, eu olhava pela janela e era escuro lá fora, e eu pensava, mas eu ouvi minha mãe falar que tem um Deus que olha para nós. Será que Deus me vê? E se ele me vê, então eu não preciso ter medo dessa escuridão? Mas era uma criança, eu ficava formulando essas perguntas e tentando encontrar respostas. Então, a minha marca de fé vem da infância. E eu lembro desses momentos assim de interação com Deus. Ai, me protege do escuro. Que legal. Houve uma época, inclusive, que eu fiquei tentando descobrir se Deus era realmente poderoso, porque minha mãe disse, os meus pais falaram que ele era muito poderoso e que eu não poderia me esconder dele. Eu pensei, como eu não posso me esconder dele? Eu sou esperta, criança bobinha. A gente acha que é esperto, né? Enfim. E eu já criança pensava isso e eu pensei, então, vou me esconder dele. E eu chegava para minha mãe e falava assim, mãinha, né? A gente lá no Nordeste fala assim, né, meninas? Mãinha, se eu me esconder num buraco bem fundo, Deus vai me ver? Vai, Ele vai te ver. Outro momento, minha mãe estava fazendo alguma atividade na cozinha ou enchendo um pote, que a gente chama um pote, aquela vasilha de barro que põe água para ficar geladinha, lembram? Então, eu vi ela colocar água ali e eu chegava para ela e perguntava, mãe, mas se eu entrar nesse pote e você fechar esse pote, ainda assim Deus me vê? Então, essa era a minha busca de saber se Ele me via, até que eu descobri, me disseram uma grande verdade, que se eu cavasse um buraco bem fundo, o mais fundo que eu pudesse, eu iria chegar no Japão. Falaram isso para vocês também? Falaram, né? E eu acreditei, eu pensei, peguei. Eu vou perguntar à minha mãe e ele vai me dizer que se eu chegar no Japão, lá Deus não me vê. Ele não me vê lá no Japão, que é do outro lado do mundo. A minha mãe disse, bobinha, claro que Ele te vê. Então, essa minha busca por saber se Deus me via, se esse sobrenatural de Deus era verdadeiro, eu ficava testando toda hora ali. E aí eu fui crescendo e fui perdendo as esperanças e eu fui entendendo que eu não tenho como me esconder de Deus. Okay. Então, da minha infância, nesse contexto aqui de fé que a gente está falando... É uma boa lembrança. É uma boa lembrança. Você estava falando, eu me lembrei de uma pergunta que a Josi, acho que ela fez num estudo nosso, quando ela falou a respeito de tendências, né?
Parece que há crianças que têm uma tendência mais religiosa de serem boas crianças, boa gente, e já tem outros que têm uma tendência... Foi você, não foi, Josi? Uma tendência mais assim levada, né? Você parece que desde cedo já tinha assim mais esse vínculo com a religião. Era. Não é verdade? Naturalmente. A Darleide, ela trabalha no Novo Tempo há aproximadamente 10 anos, na Rede Novo Tempo de Comunicação, e hoje ela apresenta 2 programas, que é o Sem Tabus e o Consultório de Família. Programas que são, assim, muito assistidos, têm uma excelente audiência, né, uma interação muito boa. Mas quando começou essa história tua com a televisão, com a comunicação? Minha história com a comunicação, ela começa antes da TV, ela começa com rádio. Minha primeira formação nesse meio de comunicação era com rádio. Então, na rede de rádio Novo Tempo, eu trabalhei na Novo Tempo, eu e meu marido trabalhamos na Novo Tempo de Belém do Pará, trabalhamos na Novo Tempo de Maceió, em Alagoas, Cascavel, no interior do Ceará, ali próximo de Fortaleza. Então, o lance da comunicação vem por meio do rádio e eu nunca pensei que eu teria um rostinho bonito para a TV. E aí aconteceu que um dia, quando a TV está se formando, eu estava ali e então fui crescendo junto e estamos até hoje. Então ela surge num momento da minha vida quando eu já estava nessa caminhada de comunicação. E aí vieram as oportunidades que Deus vai pondo, pessoas vão colaborando e aí estamos até hoje aprendendo. Você se sente uma pessoa realizada no que faz? Eu me sinto muito feliz, principalmente porque eu não tenho e nunca planejei, não é da minha personalidade, fazer planos ou criar caminhos porque eu queira chegar em algum lugar, ou ter algum objetivo. Então, assim, as coisas vão acontecendo e eu vou curtindo, eu vou sendo feliz agora. Então, quando eu olho para trás e já vejo 18 anos de comunicação entre rádio e televisão, eu fico pensando, olha onde eu cheguei e eu nem pensei. Aconteceu. Então, quando eu digo eu me sinto realizada, é por agora eu sou feliz de olhar para trás e ver o que já aconteceu. Esse grupo maravilhoso que está estudando a Bíblia conosco, né, faz algum tempo, e também os nossos queridos telespectadores em casa, que ao longo dessas semanas têm acompanhado os temas do programa Bíblia Fácil. Ainda hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando num grupo e nós falamos de que a vida religiosa, ela passa por vários momentos. A cada dia é um passo que a gente dá. Tem pessoas que têm dificuldade em definir um momento exato em que a sua vida teve aquele retorno, aquela virada. Na sua vida espiritual, qual foi esse momento que marcou a sua conversão, sua virada? Como foi isso? Nessa minha busca pela fé, eu não tinha muita ideia de onde eu iria chegar, porque a fé é algo que foge do nosso controle. Você crê que existe um Deus, cada um à sua maneira, tem a sua forma de vivenciar, de experimentar qualquer tipo de crença. E eu fui no meu crescimento aprendendo de Deus de acordo com o que me surgia. Até que um dia me foi apresentada a Bíblia como ela é, uma história, um roteiro que tem começo, meio e fim, tem um povo, tem um Deus, tem milagres, tem experiências, tem o sobrenatural e o humano, sabe? Jesus. E aí eu me aproximei da palavra. E aí eu já era adolescente. E quando eu descobri o Evangelho, esse Evangelho que eu digo que estou conhecendo hoje, dia após dia, ele me tocou profundamente, porque aí eu me encontrei com alguma coisa um tanto mais concreto do que aquilo que eu conhecia até então. Verdades até então que para mim estavam escondidas ou completamente desconhecidas. E aí isso deu um boom. Eu era apenas uma adolescente e fazendo ensino médio na época e as coisas começam a se modificar a partir do seu pensamento. E agora? Você é uma menina e você é levado a pensar de maneira diferente sobre Deus, a vontade de Deus, quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Então essa foi a grande virada da minha vida, o encontro com a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, o entendimento de quem é Ele, o começo, o meio e fim, a partir desse Evangelho que inclui o homem num projeto de salvação muito, muito forte, muito amplo. E aí eu disse, agora mudou, foi aí. O encontro com o Evangelho. Entendi. Aqui todos nós estamos em estágios diferentes de conhecimento. Alguns conhecem menos, outros mais, mas nós formamos aqui toda semana uma grande classe de aprendizado da Bíblia. Se você tivesse que dar um conselho para eles
sobre esse momento que eles estão vivendo aqui, qual seria o conselho? Ah, a vovó já dizia, né, que conselho bom a gente venderia, mas no sentido de todos os dias, inclusive quando o senhor me perguntou anteriormente se eu sou realizada, hoje uma das minhas grandes alegrias, ou a grande alegria nesse caminho profissional que Deus pôs, que eu já chamo de ministério, é poder influenciar pessoas. Então, a coisa mais rica da vida é quando Deus nos dá a possibilidade de influenciar pessoas. Se vocês tiverem oportunidade de influenciar pessoas positivamente, como todos nós temos, você com sua prancha, você com sua moto, você trabalhando no seu dia a dia, em que área for, se você puder influenciar pessoas para crer que o amanhã vai ser melhor, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, é necessário muito trabalho, sim, mas que vitória é para quem não desiste. E então, o que eu mais gosto de colocar para as pessoas, até a partir de experiências minhas, é não desista nunca de ser feliz e de influenciar pessoas para também elas serem felizes. Entendi. Nós queremos mostrar para vocês uma foto. Olha que moça linda, né? É linda. Essa é a filha da Darleide, né? E ela se chama Sudaleif. Inclusive, até o João tem uma filha também com esse nome, não é, João? Tem uma filha com esse nome. E a palavra Sudaleif, ao contrário, quer dizer fiel a fiel Deus. a Deus. Agora eu pergunto para você, por que você e o Jota colocaram esse nome nessa filha de vocês? Esse nome, ele acontece quando nós ainda namorávamos e já planejávamos nossa família. E eu era uma menina ainda quando casei, ele também, mas nós já sabíamos que queríamos ser pais. E então ele, enquanto namorávamos, já noivos, ele planejou o nome dos nossos filhos, apressadinho ele, né? E ele planejou o nome dos nossos filhos. E se tivéssemos uma menina, como era um dos meus sonhos, ter uma filha, ela se chamaria Sudaleif, porque nosso projeto de vida, sobre todas as coisas, era fidelidade a Deus. Então, nada melhor do que registrar isso na vida da nossa filha, que um dia teríamos. E então, um dia, nós tivemos uma filha e colocamos esse nome. Mas não era esta filha. Esta é minha segunda filha. A minha primeira filha, aí já é uma história de fé que eu tenho a mais para contar. Ainda hoje, nós abordamos aqui um tema no nosso programa que tratou a respeito da volta de Cristo e da ressurreição dos mortos. Lembram desse tema que a gente abordou? E quando eu lembrei-me que você estaria conosco, eu me lembrei que você me contou um pouco já dessa história. E você disse para mim numa conversa de que você fez um voto a Deus em algum momento da vida. Eu queria que você partilhasse, se você puder, isso com a gente. Quando falávamos agora há pouco do momento da virada, da mudança assim, da minha vida nesse caminhar com o Evangelho, não foi fácil. Eu sofri resistência, enfrentei resistência, por exemplo, da minha família, a minha mãe. No dia que eu disse para minha mãe, estou indo à igreja, estou indo ser batizada hoje, ela levantou para ir ao meu encontro e eu, como uma menina esperta, eu fiz o quê? Corri, porque a minha mãe não queria me dar um abraço de felicitações. E eu saí correndo de casa aquele dia, literalmente saí correndo, e ela pediu que a minha irmã mais nova, na época com 10 anos, ela corresse atrás de mim e me trouxesse de volta, que ela não iria me deixar ir à igreja para ser batizada. E eu fui. Naquele dia, quando eu retornei para casa, a minha mãe usou de violência, porque ela estava assim fora do controle, e ela me bateu muito aquele dia. E a partir daquele dia, que era um sábado, um final de sábado, eu fiquei uma semana em casa com um alimento muito restrito. Para vocês terem uma ideia, naqueles dias eu comia porque a minha irmã mais nova, ela guardava algum alimento que ela conseguisse, ela me levava escondida, porque durante o dia eu ficava reclusa lá no fundo da casa, porque a minha mãe lavava todo o alimento, ela guardava todo o alimento, e ela disse, você não vai comer, você não vai atrás da igreja, você não foi para a igreja, você não, agora não vive de Bíblia na mão,
E aquela não era a mãe que me balançou no colo tantas vezes, que me deu papinha na boca, que cuidava de mim. Era uma outra mulher que eu desconheci naqueles dias. Mas eu sabia que ela não estava sendo usada pela força do meu Deus. Era uma força contrária que fazia com que ela me pressionasse a abandonar aquela fé que eu estava recebendo agora com tanta alegria. E naquela semana, pastor, eu não comia nenhuma... enfim, no final daqueles dias, eu decidi que eu fugiria de casa. E eu fugi de casa e eu fui para a casa do pastor. E então, assim, com isso eu estou dizendo para vocês, claro que tem mais detalhes, chorei muito, sofri muito, mas a palavra de Deus dizia para mim, era o meu alimento aqueles dias, de que Davi repetia: fui moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então aquilo me dava força e ânimo para ficar horas e horas e até quase o dia inteiro sem comer. E então, passado aqueles dias, eu saí de casa e eu fui para a casa do meu pastor, ele me acolheu, a igreja me acolheu. Então, assim, eu preciso dizer, antes de responder a tua pergunta, tudo isso, para que as pessoas entendam que caminhar de ter fé, com fé, é caminhar na direção, muitas vezes, da pressão, do contraditório, do que muitos vão dizer para você que este não é o caminho. Mas você precisa ter muita consciência de que, ao receber o Evangelho, você está recebendo algo que não dá para você dizer para o outro a dimensão dele sem ter vivido. Então, quando eu recebi aquele Evangelho com as verdades lindas que ele me trouxe, eu tinha que enfrentar pai, mãe, família ou qualquer outro obstáculo que viesse, porque ele me era suficiente, porque ele me preenchia, mas eu era só uma adolescente. Então, eu casei, e nesse casamento foi um casamento que Deus fez acontecer como parte do milagre da minha vida, porque me acolheu, me estruturou, e eu amadureci e cresci casando. E então, quando casei, 3 meses depois de casada, eu fiquei grávida. Então, fiquei grávida e a minha expectativa é de que seria uma menina, como era o meu sonho, e ela se chamaria Sudaleife, e então nasceu uma menina. 9 meses depois, nasce uma menina bonita, eu tenho experiência em fazer filha bonita, e então ela nasce. Com alguns dias, alguns meses, 3 meses mais ou menos, a gente começa a perceber que ela estava com a pele, que ela estava pálida, que ela não estava muito bem. Então fomos indo de médico em médico. Quando ela tinha 5 meses de idade, comecei uma rotina mais frequente de médico em médico e ela precisava ser diagnosticada de que mal lhe acometia, mas esse diagnóstico não vinha. E então, quando a minha filha nossa filha estava com 7 meses de vida, ela completou 7 meses dentro de uma UTI, em coma. Era uma manhã de sábado, quando pelo corredor do hospital, e nesse momento nós estávamos em Salvador, eu não morava lá, nós fomos apenas para fazer tratamento. Na época, nós morávamos em Maceió, e então nós fomos ali para fazer tratamento. E ali naquele hospital foi diagnosticado que a minha filha tinha leishmaniose ou calazar, como é conhecido em algumas regiões do país. E só que ela já estava num estado muito avançado, ela tinha baço crescido, ela tinha sinais de que o estado era muito avançado, que talvez o tratamento não respondesse a contento. Ela só era amamentada e ela entrou em coma. E numa manhã de sábado veio uma médica no corredor do hospital e disse assim: mãe, pai, a sua filhinha, a filhinha de vocês está em coma. Nós nos ajoelhamos no corredor do hospital e dissemos assim: Deus, agora mais do que nunca, faze-nos fiéis a Deus. O que nós iríamos fazer? 2 jovens com um bebê que agora tem um diagnóstico difícil, num tempo difícil, e o que diríamos? Só recorremos a Deus. E ela ficou ali naquela UTI em coma 7 dias. E nós esperávamos que ela voltasse conosco para casa, em nossos braços. Afinal de contas, nós dizemos que temos fé. E quando nós dizemos que tem fé, tudo acontece, não dizemos? E é verdade. E é verdade que a fé remove montanhas. E é verdade que a fé faz coisas tremendas. É verdade. Mas há caminhos que para nós são muito desconhecidos. Há questões que nós não conseguimos compreender ou encontrar respostas para elas. E ao final daqueles 7 dias, ou seja, numa outra manhã de sábado, sábado seguinte,
vem no corredor do mesmo hospital, o médico dizer, pai e mãe, a sua filhinha morreu. Então, o nosso bebê, sonhado, com o nome planejado, o que Deus tinha dado para nós como presente, agora já não estava mais. Eu lembro que naquele dia eles não queriam que eu visse o corpo da minha filha sem que antes ele estivesse preparado e posto no caixão. E eu fugi pelos corredores do hospital e encontrei onde ficava o necrotério. Eu lembro a última lembrança que eu tenho dela é o corpinho dela sobre uma lápide. E então eu fiquei ali por um tempo e eu tenho aquela lembrança. Agora eu e meu marido decidirmos o que faríamos agora. Nós não morávamos ali, voltaríamos dali com a nossa filha. Cheguei com ela nos braços, amamentando. Agora eu volto para Maceió e vou fazer o enterro da nossa filha ali. O que faríamos? Eu não sei dizer para vocês qual foi o start, qual foi o ponto que nos fez decidir que nós não voltaríamos para casa com ela, mas nós faríamos o enterro dela ali, em Salvador. E nós fizemos, então, naquela mesma manhã, o enterro dela e a nossa filha foi deixada num cemitério em Salvador. E aí o pacto que o senhor pergunta. Naquele dia, eu e meu marido fizemos um pacto com Deus de que a próxima vez que os nossos olhos fossem postos sobre a minha filha seria na manhã da ressurreição. No dia que Jesus voltasse, como nós criamos e cremos até hoje, 18 anos depois. Minha filha faria 18 anos agora nesse mês de maio de 2012, ela faria 18 anos. E nunca mais eu voltei, eu e meu marido voltamos para ver onde foi posto o corpo da minha filha, porque naquele dia nós firmamos pacto com Deus que não voltaríamos àquele lugar para encontrá-la, mas nós iríamos prosseguir sem desistir, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, com os olhos fixos no alvo de que encontraríamos Jesus na manhã da ressurreição, porque Jesus vai voltar. A palavra, aquele evangelho que eu encontrei e que eu fui contra a vontade da minha mãe, que eu fui contra a falta de apoio da minha família, foi um evangelho que me deu tanta estrutura, tanta fé, tanta confiança, de que mesmo a morte da minha filha, a minha primeira filha, meu sonho, meu desejo realizado, nem a perda dela me faria desistir desse caminho. Porque a maior esperança que eu tenho, que vocês podem ter, queridos, a maior esperança que vocês podem ter, e na verdade nem é esperança, já é certeza e confiança para o que crê, é confiança concreta, de verdade. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nada neste mundo pode nos tirar a alegria de sabermos que Jesus vai voltar. Eu nunca mais voltei a Salvador para ver onde foi posto o corpo. Mas eu hei de seguir adiante, vocês hão de seguir adiante, verão grandes coisas que o Senhor fará. E nada vai me tirar essa resposta de Deus. E aí, passado algum tempo, eu fiquei grávida novamente. E agora eu perguntava para Deus, Senhor, o Senhor vai me dar mais uma menina? O que o Senhor vai me dar agora? Que presente a mais o Senhor vai me dar? Parece que a gente quer presentes para compensar nossa dor. Sabe o que Deus faz? E Deus fez. Claro que o processo do luto é um processo que você vai elaborando. E eu chorei muito a perda da minha filha. Eu acordava de madrugada, eu soluçava e ficava aquele vazio. Cadê minha filha? E ela não estava ali. Mas também fica difícil responder assim, mas e a fé que você tinha que ela ressuscitasse, que ela saísse do coma, que ela ficasse curada? E a fé? E a tal da fé? Aí é difícil. Mas sabe que os milagres acontecem no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Mas porque o poder é certo, o poder de Deus é absolutamente certo. E aí eu fiquei grávida da minha segunda filha. E a minha primeira filha, para vocês terem ideia de como Deus trabalha, como Ele conduz a nossa história com Ele, como é espiritual e sobrenatural a ligação que Deus tem com a gente. A minha primeira filha, ela nasceu num dia de domingo, um dia 1º, às 5h56 da manhã. A minha segunda filha, sendo que eu tinha feito exames e eu não sabia que eu esperava uma menina por ter feito um exame, uma ultrassonografia.
Eu apenas sentia no meu coração que Deus me faria uma alegria. E então, num dia primeiro, num dia de domingo, às 5h56 da tarde, nasceu minha segunda filha. Isso para mim é a coisa mais simbólica e ao mesmo tempo mais real da presença de Deus na condução da minha vida, da vida do meu marido, na construção da minha família. Deus pôde dizer para mim: eu conto as horas, eu conto os dias, eu conto os minutos, os segundos, filha, para dizer para você que eu te amo. E cada um de nós aqui tem uma história. Estou vendo meninas com os olhos cheios de lágrimas, meninos também. Mas, porque toca mesmo, né? Mas a coisa mais grandiosa é o que Deus faz com as nossas lágrimas. E Deus me deu uma segunda filha, esta, linda. Posso dizer que é realmente mais um presente de Deus. Ela não veio para substituir a minha primeira filha. Ela veio ser mais um presente de Deus. Porque eu sei que quando Jesus voltar, quando Jesus aparecer nos ares, com os santos anjos e dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai, eu irei porque eu creio em Jesus. Nós cremos em Jesus. E eu receberei a minha filha das mãos de Jesus novamente. Eu terei então 2 filhas e seremos eternamente felizes. Amém. Amém. Obrigado, Darleide, por partilhar conosco essa história que é tão pessoal, tão íntima, mas tão linda ao mesmo tempo. Nós temos conversado aqui um pouco sobre teoria, Bíblia, ideias, mas ao convidarmos a Darleide aqui e outros mais, é para que vocês saibam que a teoria que a gente aprende aqui, ela é real. A Bíblia não é apenas um livro de ideias e teorias, é o livro de Deus que contém verdades eternas. E hoje, quando falamos sobre o tema da ressurreição, isso é uma realidade. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não. Todos nós participaremos um dia de uma ressurreição se morrermos antes da volta de Cristo. Ou da primeira ou da segunda. Nós temos que nos preparar para estarmos prontos. E que a nossa fé se fortaleça cada vez mais nesse Deus e na direção dele na nossa vida. A você que está nos assistindo, saiba que nada acontece por acaso. Deus tem planos maravilhosos para todos nós. E se alguma lágrima rola na tua face hoje, o choro, ele pode durar uma noite, diz a palavra, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. A alegria para aqueles que confiam. Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Pai. Bondoso Deus, obrigado pela história dessa noite, que mostra para todos nós de que temos um Deus que é Pai, que se preocupa conosco nos menores detalhes e também nos maiores. Um Deus que chora conosco, que vê a nossa perda e a nossa luta. Mas muito obrigado porque a Tua palavra nessa noite, muito obrigado porque a Tua palavra nesta hora enche o nosso coração de esperança, de sabermos que um dia as tristezas e sofrimentos dessa vida terão fim. E nós teremos um novo céu e uma nova terra. O jardim do Éden será devolvido à humanidade e tudo voltará a ser como o Teu plano original. Permita-nos, bom Deus, fazer parte desse plano. Cuida de todos nós. Abençoa-nos e guarda-nos. Te oramos em nome de Jesus. Amém.